Olá, meu nome é Társila, sou bacharel do curso de Ciências Ambientais na Unirio e bolsista da Bolsa de Iniciação Acadêmica, cujo participo do projeto com o título Termodinâmica dos Seres Vivos, com os professores Satish Ronapa e Jaime Fernando, onde hoje vou apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho, com comentários acerca de um breve levantamento bibliográfico sobre experimentos de Milley e Urey e origem da vida. A origem da vida é um dos assuntos que mais incitam a curiosidade das pessoas, e hoje a hipótese mais aceita para explicar a origem da vida do planeta é de Oparin e Haldane, onde esses dois pesquisadores, de maneira independente, propuseram que a Terra apresentava uma atmosfera diferente do passado e que a ação de diferentes fatores culminou na formação de moléculas simples, no qual deram origem à vida. Então, através dessas hipóteses e pesquisas que foram analisadas, Stanley Moore e Urey, na década de 50, chegaram à conclusão de que o surgimento da vida provavelmente ocorreu no seguinte cenário: as moléculas orgânicas, como os aminoácidos, surgiram a partir de moléculas simples, presentes em uma atmosfera que continha metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Diferentemente, hoje, não havia oxigênio nem hidrogênio. Então, a energia para a formação dessas moléculas orgânicas foi fornecida por raios e até mesmo da radiação ultravioleta, que eram muito intensos naquele período. Então, essas moléculas, ao serem levadas para as chuvas, pelas crostas terrestres ainda muito quentes, elas sofrem algumas reações e são formadas então as macromoléculas, que são as proteínas. Então, esse aumento de chuvas, esfriamento da Terra e a formação dos mares e oceanos, essas macromoléculas, elas uniram-se e então originaram outras estruturas maiores, que são os coacervados ou os protobiontes, que eu vou explicar mais na frente. Então, enquanto na universidade eles decidiram trabalhar e ligar esses tubos e balões que para simular justamente no laboratório essa terra primitiva, esse experimento, após um pouco, um jovem científico conseguiu produzir os aminoácidos e as bases nitrogenadas, que são a parte dos resultados, que eu vou trazer também para vocês, e que essa sopa primordial, no caso é o caldo primordial, é uma mistura teórica dos compostos orgânicos que podem ter dado a origem à Terra, em 1924, propôs então que a vida, ela através dessa transformação, justamente da evolução química gradual de moléculas que contêm carbono na sopa primordial. Então, originalmente a Terra não continha compostos orgânicos, as condições existentes seriam muito diferentes das atuais, a atmosfera não tinha justamente o oxigênio, como eu havia dito, sendo então mais rica em nitrogênio, amônia, hidrogênio e água, que é o insumo dos laboratórios de experimento, e através da ação dos raios elétricos do calor, esses elementos tendem a se combinar com os aminoácidos, e com isso eles iriam posteriormente juntar-se e propiciar a formação de organismos, e justamente através dessa teoria, os gases da atmosfera primitiva da Terra, como o metano e a amônia, eles são expelidos pela intensa atividade vulcânica e que seriam sujeitos a essas descargas elétricas, à radiação, no caso, à exposição ao calor dos vulcões. Então, com o tempo, esses fenômenos levariam esses compostos e organizariam também a formação dessas primeiras células. Contudo, mesmo que essa ideia precursora de Oparin e Haldane sobre a origem da vida pode ter dado uma noção que, a partir desse experimento sobre a tentativa de descobrir qual reação química eram favorecidas pela Terra primitiva, muitos outros artigos, estudos e pesquisas usaram como experimento esse de Oparin e Haldane, que tem essa teoria. O objetivo desse trabalho é reunir, de acordo com o levantamento bibliográfico, informações de experimento e analisar de forma crítica o experimento de Milley e Urey, que tem um pressuposto da origem da vida, e delimitar também perguntas pertinentes às hipóteses e às teorias que existentes na origem da vida, relacionar também aos trabalhos entre si e fazer esses apontamentos relevantes para indicar como o experimento foi primordial para outras explorações no tema. A metodologia que foi consultar os trabalhos e pesquisas de elevada relevância científicas existentes para o tema em questão, e as perguntas que foram, além de ter sido em plataformas online, as pesquisas, os trabalhos iniciais foram buscados através do estabelecimento de investigação. Quais foram os primeiros experimentos práticos sobre o tema? Quem foram e são os atores em destaque para essas pesquisas e quem dá o procedimento a esses trabalhos a partir de outras publicações. Então, a partir disso, foram realizadas buscas online, periodicapes, Google Acadêmico. Então, após muitas leituras de estudos, foram encontrados essas discussões que a gente vai poder trabalhar um pouco mais, onde teve essa origem e o que influenciou diretamente a esse experimento. Os resultados
que participe do princípio, é lógico, que a partir da hipótese de Oparin-Haldane, já que existia um início, vamos colocar assim, tinha um forte embasamento dinâmico que, através do condicionamento no meio, determinadas formas de organização molecular tornaram-se dominantes e desenvolveram gradualmente até as formas estruturais básicas que são caracterizadas nas moléculas vivas de hoje. Então, segundo ele, em nível primordial, não existe nenhuma diferença fundamental entre os organismos vivos e matéria sem vida. Em princípio, havia soluções simples de substâncias orgânicas, cujo comportamento era governado pelas propriedades orgânicas, então, de seus átomos e pelos arranjos desses átomos em uma estrutura molecular. Gradualmente, entretanto, como resultado do aumento dessa complexidade, novas propriedades surgiram em consequência desse arranjo espacial e relacionamento mútuo dessas moléculas. Então, com o aumento da complexidade, a combinação de propriedades, elas vão ter uma característica de vida, no caso do início, e vão também se desenvolver. Levando em conta, então, a recente descoberta no metano na atmosfera, por exemplo, de Júpiter e outros planetas gigantes. Ou então faz com que Oparin, naquela época, postula que a Terra primitiva possuía uma atmosfera totalmente, fortemente redutora, contendo metano, amônio, hidrogênio e água, que é o princípio dessa pesquisa. Então, em sua opinião, esses foram os elementos essenciais para a evolução na vida, o que na época as estruturas protobióticas se desenvolveram e a Terra estava passando por um processo de resfriamento, o que permite também o acúmulo da água nas depressões da sua crosta e forma também os mares primitivos. Então, as tempestades com os raios frequentes, e ainda não havia na atmosfera esse escudo contra as radiações. E é uma parte que a gente trabalha também como uma forma de ter nesse experimento. As descargas elétricas e as radiações que atingiam o nosso planeta, elas também teriam influenciado, fornecido energia para que algumas moléculas presentes na atmosfera se unissem e também dando origem a moléculas maiores e mais complexas, as primeiras moléculas orgânicas. Estas eram então arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos mares primitivos, que eram quentes e rasos. Então, esse processo ele repetia ao longo dos anos e teriam transformado os mares primitivos em sopas primitivas ricas em matéria orgânica. Então, a Parabi sugere que diferentes tipos de coacervados, como eu havia dito no começo, podem ter se formado nessas sopas primitivas dos oceanos. Então, esses coacervados, eles não eram seres vivos, mas sim uma primitiva organização das substâncias orgânicas, principalmente proteína, em um sistema isolado. Então, apesar de ser isolado, os coacervados eles podiam trocar substância com o meio externo, sendo que em seu interior havia também possibilidade de ocorrer inúmeras reações químicas. Então, pela hipótese de ter corroborado, acabou favorecendo o experimento de Stanley Murray e que realmente demonstraram a formação de estruturas orgânicas básicas necessárias à hipótese a partir dos elementos e as substâncias primordiais. Como vocês podem ver nessa imagem, que trata muito bem os insumos e o nitrogênio, a água, no caso, essas moléculas que fazem parte desse experimento. Ao tentativa de também descobrir a origem da vida tomou mais força após esse estudo realizado justamente por Oparin e Haldane. Então, Miller e Urey, em 53, eles criam uma análise para condicionar, no caso, a Terra primitiva no laboratório e descobriram que tais moléculas favoreciam a ocorrência das reações químicas, transformando assim, então, em compostos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida. Então, com o decorrer dos anos, Jeffrey Bada, que é um dos alunos que também estudou, orientado por Miller, ele faz com que ele tem essa caixa, que no caso é a pesquisa primeira do Stanley Miller, e essas caixas estavam bem preservadas, e haviam também alguns detalhes da página que foi descrito o experimento, também a fim de aprofundar um pouco mais na pesquisa. Então, seguido em busca de como surgiu a vida e até mesmo o que levou a esse surgimento, o Jeffrey Bada, forneceu a amostra do material e experimentos de cianimida em 1958. E com isso, reanálises publicadas em outubro de 2008, que é o trabalho que também a gente usou como pesquisa, mostra que o material da origem da experiência, em 53, mostraram, então, após isso, com essa nova reanálise, a presença de mais de 22 aminoácidos, ao contrário dos 5 que foram criados no aparelho. Então, esses antigos resultados mostram uma forte evidência de que estas moléculas orgânicas específicas podem ser sintetizadas em reagentes inorgânicos atmosféricos presentes nessa Terra primitiva.
Conclusão que podemos trazer até aqui é que deve ficar claro que, a partir das discussões anteriores, que um dos maiores desafios duradouros para compreender essa síntese potencial dos blocos da construção básica da vida é que a gente precisa preencher uma lacuna entre as condições que permitiam essas reações, onde elas iriam ocorrer tanto no laboratório e quanto estavam presentes na Terra primitiva, que no caso foi o que Miller e Urey se basearam na hipótese de Oparin-Haldane. Então, certamente é possível imaginar cenários que permitiriam as condições e também sintetizar esses sucessos compostos prebióticos em simulações em outros laboratórios para ocorrer na Terra primitiva, onde é possível que essas amostras foram fornecidas por Jeffrey Bada, como eu havia mencionado anteriormente, em 2008, que também foi encontrado mais de 22 aminoácidos. Então, parte desse pressuposto que lá atrás, em Oparin-Haldane, e foi, no caso, assim, fortemente certificado com Miller e Urey e também com Jeffrey Bada, que nunca são completamente satisfatórias e uma convergência mais clara entre essas simulações de laboratório e as condições pré-bioticamente plausíveis, que é mais precisa. Então, por essas e outras razões, a aplicabilidade de muitos estudos para a Terra primitiva, elas foram questionados para alguns pesquisadores, científicos. E essas críticas ou não são válidas, isso a gente só trabalha e costuma ter uma resposta mais concreta com mais experimentos. Então, também são lembretes de que as simulações laboratoriais pré-bióticas devem ser sempre aliadas contra o pano de fundo das condições que estão presentes nos ambientes no início da Terra. Logo, mesmo que a hipótese de Oparin-Haldane não tenha obtido resultado, muito se viu futuramente para os experimentos de Miller e Urey na busca dessa descoberta da origem da vida, o que naquela época as condições químicas, no caso do suporte térmico, e até mesmo laboratório equipado, não eram muito favorecidas, como o de Jeffrey Bada, que foi em 2008. Então, principalmente essas mudanças climáticas, elas automaticamente também vão interferir no resultado desse experimento, já que existe um grande repertório de cenários até onde as substâncias dos potenciais que estavam presentes na origem da vida eram essenciais ou não. Então, sendo realizado com pesquisas que hoje estão muito mais evoluídas. Antigos resultados, elas mostram uma forte evidência de que essas moléculas orgânicas primordiais específicas podem ser sintetizadas de reagentes inorgânicos atmosféricos. Então, comprova mais uma vez que a hipótese da vida heterotrófica, no caso, não se alimentam, precisam ter uma outra molécula, faz com que esses experimentos oferecem uma perspectiva de simular mais de perto essas condições geoquímicas em ambientes naturais, que são aqueles que experimentalistas, que vai predeterminar esses ingredientes iniciais para a formação da Terra. Então, resolver esse quebra-cabeça da origem da vida provavelmente será um processo muito prolongado, mas muitas peças já estão ao vigor. Muito experimento, como esse de Miller e Urey e Jeffrey Bada, que é uma comprovação, faz com que esse esforço e processo aumente nas próximas décadas e possam ser muito bem solucionados a entrar em vista. Agradeço desde já.